Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui com o programa Jonas Santana é Papo Reto, Como eu falei com vocês, sempre nós estaremos aqui fazendo uma entrevista com pessoas muito representativas da sociedade. Entrevistamos no primeiro Papo Reto o ex-jogador de futebol internacional Luciano Emílio. E hoje o programa Jonas Santana é Papo Reto. Nós temos a honra de apresentar para vocês um gigantesco, um magnânimo publicitário, meu amigo de longas datas, revolucionou esse mercado que vocês vão conhecer agora. Diretor executivo da nossa querida e famosa Altimídia, ele, o meu amigo Silvério Lazzaroni. Olá, Silvério! Pô, grande prazer, né, em estar aqui com você, apesar de que você exagera um pouco nos elogios, né? É mais Silvério ou mais Lazzaroni? Esse Lazzaroni é famoso, né? Sinceramente, as pessoas tendem, o Lazzaroni por ser um nome forte, né, acaba, a grande maioria, me chamando de Lazzaroni, né, entendeu? Mas Silvério também. E há até aquelas pessoas que pensam que são pessoas distintas, né? Eu já sei que o nosso amigo publicitário Silvério Lazzaroni também é professor de matemática e já atuou muito nesse campo. Verdade. Não é isso? Verdade. Fala um pouquinho da sua história. Do início de tudo. É uma história bem longa, né? Já são mais de magistério. Me formei em 1984, por volta dos anos de 1990. Eu me tornei diretor de um clube em Nova Iguaçu, que hoje, infelizmente, não existe mais, né? Mas era um clube querido lá em Nova Iguaçu, que era o Esporte Clube Iguaçu. E lá fiz amizade com um amigo, que também diretor na época, Nelson Freitas. Mas naquela época, o Nelson tinha um projeto desenhado. Que projeto é esse? O projeto se chamava Quinta 830. O que significa? Por que Quinta 830? O homem já começou a entrevista, que cheio de enigmas, hein? Não. É que esse Quinta 830, por quê? Quinta 830. Quero entender isso, estou curioso. Na capital existiu o projeto 6:30, no Teatro João Caetano, né? E o Nelson teve a ideia, porque hoje assim, as cidades da Baixada são menos cidades dormitório do que antes. Mas antigamente era muito cidade dormitório, não tinha geração de emprego na Baixada, né? E aí o Nelson teve a sacada, porque, por exemplo, imagina, o cara morador da Baixada, né? Ele trabalhando no Rio, ele até chegar no seu município, no caso Nova Iguaçu, umas 7h30, 8 horas, dependendo do fluxo do trânsito naquele dia e tal, enfim. Então, se ele fizesse um projeto começando às 8h30, né? Então ele fez uma coligação com 6:30, né? Quinta, 8h30. E por que quinta-feira? Porque quinta era um dia alternativo. Porque como a gente não tinha também, assim, muita grana, tal, um projeto, né, com poucos recursos, a gente tinha que ter, para trazer uma atração, né, a gente tinha que convidar o cara para vir num dia alternativo. Esse projeto, ele trouxe o clássico da música popular brasileira. Entendi. Gente como Leila Pinheiro, na época que era a Bossa Nova, que é a Bossa Nova até hoje, Leila não morreu ainda. Então a primeira atração, se eu não me engano, foi Leila Pinheiro acompanhada do Roberto Menescal, um duo, né? Porra, fera, hein? Foi bacana. Chegamos a levar João Nogueira, Ednardo. Então, assim, era um lado da música popular brasileira que quase não fazia shows na Baixada, né? Porque vocês eram ligados à educação, era só, era também com o objetivo de ter lucro financeiro ou apenas cultural para a cidade? Então, o que acontece? O nosso objetivo primeiro, né? O primeiro objetivo foi realmente fazer coisas no clube, né? Mostrar serviço como diretor, não é verdade? Mas o grande barato desse projeto, Jonas,
não é só a questão do artista principal que atuava. O que a gente fazia? A gente abria o show com atração local, ou seja, com a galera que faz cultura em Nova Iguaçu. Dava oportunidade para esse cara que está começando, né, desenvolver um bom trabalho. Por exemplo, e a gente botava assim, por exemplo, se a gente levava alguém ligado ao reggae, por exemplo, a gente levava alguém que fazia um trabalho próximo ao reggae, ou o próprio reggae, entendeu? Ao cara do samba, a gente levava alguém ligado ao samba, entendeu? Para abrir o espetáculo, entendeu? E a gente deu oportunidade para uma galera muito grande, alternativa na Baixada. Foi um sucesso. Até então você não era nem publicitário ainda, você era professor. Eu era professor de matemática. E professor que dava aula em grandes escolas. Cheguei a dar aula no Martins, e por isso tinha influência grande e as pessoas acreditavam muito em você. Foi mais em mim, mas só que depois que a coisa ia acontecendo, a gente depois passou a ter apoio da Rádio Alvorada FM, que era um sucesso. Tinha um programa chamado Alvorada Brasileira. E a coisa foi evoluindo. E como que eu entrei nessa coisa do outdoor, né? Outdoor, é isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Aí você migrou do magistério para a publicidade. Isso foi um processo, né? Sim, isso foi, né? Um processo. Então, a gente tinha necessidade de divulgar esse projeto. No início, eu vendia convites para a própria galera do colégio, professores, para amigos, o Nelson também vendia e tal, não sei o quê. Só que a coisa foi crescendo, e aí a gente rompemos lá com o clube. Houve um racha, você falou o negócio de ganhar dinheiro, eles achavam que eu e o Nelson estávamos ganhando muito dinheiro e tal, e puxaram o nosso tapete, porque na verdade eu e ele éramos diretor, mas nós não éramos eleitos, né? Existe quem foi eleito é um conselho deliberativo e nos convidaram a sair. O Nelson lembrou de um colégio que também hoje não existe mais, hoje é um condomínio de classe média alta em Nova Iguaçu, que é um colégio chamado Afrânio Peixoto, que lá o proprietário era um senhor, uma pessoa ilustre de Nova Iguaçu, o professor Rui Queiroz. Vocês estão vendo, telespectadores do programa Jonas Santana Papo Reto, que o papo aqui é reto e que nós somos da antiga, estamos lembrando de nomes... Não é verdade, dos primórdios. Aliás, o Rui Queiroz era uma figura, né, cara? Era uma figura. Eu era garotinho nessa época, né? Eu ouvia falar o nome e tal. Então, eu também escutei falar. Mas enfim, mas o professor Rui, do Afrânio Peixoto, ele era um historiador. Então, o professor Rui era um cara assim, era uma referência na Baixada Fluminense no que se tratava de história do local e tal. Ele, inclusive, destacar aqui, ele era muito amigo do Procópio Ferreira, entendeu? Inclusive, o nome desse anfiteatro que tinha na escola se chamava Procópio Ferreira, pai da Bibi Ferreira, né? Em Caxias tem o Procópio Ferreira também. Então, exatamente. Então, o Procópio foi um ícone do teatro brasileiro, né, e tal. E aí, o professor Rui cedeu o espaço para que nós levássemos o projeto para esse anfiteatro que ele tinha lá. Cara, chegamos lá, muitos anos sem mexer no teatro lá. Cara, a parte elétrica, tudo complicado, a gente sofreu, mas levamos o projeto para lá. E aí, como lá era um espaço que cabia mais gente e tal, tivemos a necessidade de divulgar mais o projeto. Aí que entra toda a capacidade e instrumentalidade do ex-professor de matemática, Silvério Lazzaroni, e entra aí o grande publicitário até chegar como chegou hoje, que você vai saber. Continua aí, que o papo aqui é reto, hein? O papo é reto. Eu tenho que dar uma resumida até para não cansar quem vai ouvir, né? Mas enfim, aí conhecemos uma figura lá de Nova Iguaçu também, que chamado José Lemos, chama de Lemos. Ele tem uma empresa antiga lá de Nova Iguaçu, acho que é a mais antiga de outdoor, chamada Somel, e ele cedia para a gente, de forma gratuita, né, 3 outdoor por show. Íamos fazer o show, ele nos dava lá 3 outdoor. E era uma loucura, a gente botava o outdoor tem 9 metros. Cara, a gente botava tipo 8 ou 9 logomarcas, porque os caras não pagavam muita grana, então a gente pegava um pouquinho de cada um e botava aquilo ali, né, para divulgar as marcas de todo mundo, né? E eu dava aula no Tamandaré lá, de Nova Iguaçu. Dava aula em escola top, hein? Não. Porra, aí
o Ricardo Amorim, que era o diretor, o dono lá da escola, me apresentou uma empresa chamada Sign Propaganda, que essa já é uma empresa top do Rio de Janeiro. Hoje já não existe mais, já foi vendida, enfim. E ele me fez um seguinte acordo: eu indicaria para ele alguns anunciantes, em troca ele me dava uma campanha também de 3, 4 outdoor para divulgar meu projeto. E eu comecei, que aí eu descobri que eu tinha essa veia comercial que eu não sabia, né? E aí eu comecei a botar um monte de anúncios lá para ele, tá? Um belo dia ele me chamou, falou, olha, chamou aliás eu e o Nelson, falou, olha, eu vou, a Baixada vai se criar uma linha chamada Linha Vermelha, que vai ligar a capital a rodovia Presidente Dutra. A rodovia Presidente Dutra será privatizada e eu preciso crescer na Baixada, eu preciso botar uma unidade nossa lá e tal, eu preciso de alguém. Eu falei, poxa, beleza, vou te apresenta alguém. Não, mas alguém são vocês, olha, eu não, que não sei o quê. Aí eu, dei um estalo, falei, eu topo. E aí eu comecei a trabalhar para ele, representando na Baixada, e a coisa foi crescendo. E aí, chegou aqui? Ainda não, ainda não. É assim, aí criei uma outra empresa com 3 outros amigos. CIA Outdoor. CIA do Outdoor. CIA do Outdoor, que eu conheci. E a sede, se eu não me engano, era em São João de Meriti. Inicialmente foi em São João de Meriti. Olha o tempo que eu acompanho. Olha o tempo aqui que vocês estão sabendo no Papo Reto, que eu acompanho este homem. Ficamos sócios 11 anos, foi um período maravilhoso, enfim. Eu achava bonito lá. Hein, Ari? Ari Delgado, nosso diretor, peraí, presta atenção aqui no programa. Aqui, era bacana que a gente ia lá, eu gostava de ir lá, sabe por quê? Com todo respeito, eu aprecio, Ari, as atendentes eram belas, uniformizadas. Claro, era um uniforme que tinha umas cores, se eu não me engano, cor vinho. Isso mesmo. Olha, isso tem uns 20 anos. É verdade. Pô, esse homem aqui sempre teve bom gosto no trabalho. Parabéns. Obrigado. E agora você vai falar como é que chegou essa grande empresa que a gente anda aí nas rodovias do Rio de Janeiro, nas avenidas, e a gente vê esses grandes telões de LED, uma coisa linda, maravilhosa. A mídia exterior, Jonas, é a mídia mais antiga que existe, né, cara? Né? Até, né, desde a época que o cara escrevia na parede da caverna, aquilo ali era a mídia exterior, né? E o outdoor de papel, ele foi evoluindo, aí surgiu o Frontlight, que é mais ou menos isso que está aqui, né? Que estrutura toda de ferro, iluminado, né? Enfim, antes, porém, existiam aquelas caixas iluminadas, que era o backlight. Né? Só que essas lâmpadas, por que na época era backlight? Porque essas lâmpadas frontais eram muito fracas, não conseguia iluminar bem a propaganda, né, à noite. E aí a coisa foi evoluindo. Hoje essas lâmpadas são lâmpadas de LED, que consomem energia muito menor do que a de vapor de sódio, que era um absurdo de consumo, e enfim. Então a mídia exterior ela foi evoluindo e hoje estamos na era do LED, né? E o LED, por sua vez, também está evoluindo, né? Você tem aplicação de LED em N coisa que você não sabe. Hoje você tem como fazer um módulo arredondado para fazer uma quina, enfim, a coisa evoluiu, entendeu? E a Altmídia, hoje ela está em todo o Rio de Janeiro e também entre os municípios. Hoje a gente atua na capital. A gente foi crescendo da Baixada para a capital, né? Sim. Então hoje a gente tem uma cobertura a nível de estado, a gente tem inclusive Friburgo também, temos alguma coisa em São Gonçalo e todas as cidades da Baixada Fluminense nós temos participação, todas elas. E na capital a gente é muito forte aqui na Barra, né? Recreio também, Barra, Recreio e adjacências. E estamos presentes também na Zona Sul, no centro, entendeu? Porque quando você fala em mídia exterior, você tem que ter uma cobertura, né? Uma cobertura mais ampla. Quanto mais você tem... E hoje eu sou presidente do Sindicato das Empresas de Mídia Exterior, que é o CEPEX, né? E nós temos, assim... as empresas antigamente eram muito, assim, desunidas, existia uma desunião muito grande. Hoje, graças a Deus, a gente tem um
grupo muito grande de empresas que estão, inclusive umas que haviam saído do CEPEX, eu estou conseguindo trazer de volta e estamos descobrindo que a união faz a força, né? Quer dizer, e faz o meio, né? Fortalecer cada vez mais, entendeu? O enfraquecimento hoje, Silvério Lazzaroni, você que é do ramo, o enfraquecimento hoje das TVs abertas... TV aberta. A mídia, no caso o contratante, tem muito mais retorno e é muito mais em conta anunciar numa empresa como a sua do que colocar um comercial em horário nobre da TV. É verdade. O que acontece? A mídia exterior, que é Out of Home, ela é uma mídia que eu diria assim, bem democrática. Por quê? E ela tem uma grande importância dela existir forte em qualquer cidade. Por quê? Porque o pequeno e o médio anunciante, correto? Ele consegue pagar, ele consegue anunciar desse tipo de mídia, entendeu? Porque se você só tem uma mídia de TV, essas mídias mais caras, você está excluindo esse pequeno e esse médio, por exemplo, uma pequena escola, um curso de inglês, uma academia, porque, imagina, ele não vai ter recursos para conseguir pagar uma TV aberta, mesmo que seja... a TV aberta, ela hoje perdeu muita audiência, mas ainda é muito caro, entendeu? Ainda é muito caro. A mídia... Perdeu audiência, mas eles não perdem a arrogância da cobrança, né? Porque eles também descobriram, através dos merchandising, durante a transmissão de jogos, então eles mudaram um pouco a coisa da inserção lá e tal. Mas enfim, a importância da mídia exterior é exatamente essa, é o custo-benefício, né? Ela é uma mídia muito democrática, porque ali você tem ali as grandes anunciantes, a Coca-Cola, sabe? Como você tem lá o Boteco do Joaquim, que tem como, você está entendendo, anunciar ali, né? Você tem o LED, você tem o Frontline, você tem o outdoor de papel, que isso é importante, entendeu? Então o que acontece? A área de serviço é a área que mais gera o quê? Emprego, né, cara? Então, por exemplo, nós geramos muito emprego direto e muito emprego, evidentemente, mais emprego indireto. Porque na medida que a escola consegue levar alunos para se matricular através da nossa propaganda, não é verdade? Eu vou ter mais professores atuando, sabe? Isso tudo faz parte de um ciclo, de um sistema, uma cadeia, né? Entende? Então é muito importante que os governos, principalmente, entendam que as empresas que atuam aí, por exemplo, no mercado de mídia exterior, claro, tem que ser uma coisa regulada, porque senão vira bagunça, mas assim, ela tem que ter a importância, né, dela. Não ficar criando dificuldade. Não, por exemplo, São Paulo criou ali a Cidade Limpa, certo? Criou a Cidade Limpa, muito bem. O que é Cidade Limpa? O que é Cidade Limpa para você? Para mim, cidade limpa é aquela que, primeiro, que ela tem que ter uma limpeza urbana digna, né? As ruas. Outra coisa, para mim, cidade limpa é aquela que o ser humano, ele tem dignidade, ele tem emprego, ele trabalha de forma digna, não está aí dormindo nos bancos, não está ali no sinal vendendo bala, pedindo esmola. Isso é que suja a cidade, não é o que o ser humano suja, não é isso, mas... Ele está ali porque ele tem necessidade. As cracolândias que estão espalhadas por aí... Isso é que é cidade suja, né? Na verdade, um painel... Mas essa coisa lá de São Paulo teríamos que ter um capítulo à parte. Isso é uma situação política, uma sacanagem que fizeram, entendeu? Mas aí já é um outro capítulo, mas que é um verdadeiro absurdo, né, cara, isso. Dá licença, olha só, aqui papo é reto e pelo papo ser reto, nós não vamos dar nome aos bois, não. Mas alguns políticos, poucos, que fazem um monte de besteira, né? É verdade. E pensa que está fazendo grandes coisas. Mas nós entendemos muito bem qual é a cabeça desse político vagabundo, marginal e pilantra. Na verdade, não é nem político, que político é gente decente. É vagabundo travesti de político. Perdão, tá aí. É verdade. Mas assim, cara, eu particularmente falando, assim... e aqui no Rio a gente tem uma sorte, né, de ter grandes políticos que realmente, sabe,
nos deixa trabalhar. Tanto é que eu estou aí há mais de 35 anos no mercado, 30 anos no mercado. E não foram nessa onda de São Paulo, né? Não, inclusive na época o César Maia mesmo deu uma declaração, falou: São Paulo é São Paulo, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Eu lembro disso. Ele falou que o Rio de Janeiro é uma outra particularidade. Quer dizer, porque nós não somos macaco de imitação, né? Ainda bem, né? Entendeu? Gente, o diretor tá tirando a cueca pela cabeça aqui, porque o nosso tempo foi embora. É porque manda você colocar na pauta a nossa produção para entrevistar um publicitário. Publicitário entende, gosta de falar. Aí você quer mais o quê? A nossa produção aí. Esse é o Silvério Lazzaroni, diretor executivo da Altimídia. Que maravilha, hein? Ô, Jonas, pra gente fechar, eu gostaria de saber como é que você escolheu esse nome, Altimídia. É porque mídia, né? Alt é fora, né? Em inglês, né? Aí, tu sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia. Tô aprendendo hoje aqui com você. Eu gostei do nome. O nome é bem sugestivo, eu gosto. Silvério Lazzaroni. Como gostava também da Cia do Aldó, era muito, sabe? É. Só não uso Cia do Aldó porque, infelizmente, não era só minha. Mas eu gostei mais dessa aí. Inclusive, o layout todo foi muito... Ela tá muito bem legal. Ela tá muito legal. O Cadu que fez... Cadu é fera, sim? É uma pessoa que trabalha comigo já há muitos anos, está hoje no Rio Grande do Sul, mas de longe ele nos atende, presta serviço para mim até hoje. E ele foi muito feliz nessa criação dessa logo, né? Ô, Lazzaroni, eu gostei muito desse bate-papo aqui contigo, um papo reto mesmo, federal. Eu que te agradeço assim, a oportunidade. Você, né, fala fácil, hein, Ari? Que tranquilidade, né, Ari? Você, olha só, o nosso contra-regra ali, o contra-regra do passado. Não sei hoje como é que se chama o cara, profissional. Levantou a placa. Olha, eu quero dizer que o papo reto é assim. Muito obrigado, meu amigo. Não, eu que te agradeço, né, cara? Assim, o setor agradece, que quem dera que todos na mídia, né, da imprensa desse a oportunidade pra gente, né, expor alguma coisa e tal. É pena que é muito curto, né? E vamos fazer o seguinte, se você assim o desejar, pelo menos uma vez por mês você pode escolher alguém da associação para dar uma entrevista aqui, falar da sua empresa, falar do seu trabalho. Agora, recentemente, um amigo nosso, que é nosso diretor também, lá, o Antônio José, que é dono da Hexágono, que é uma grande exibidora aqui no Rio também, da MP. A MP Hexágono é um grupo. E ele criou um podcast. Olha aí. Ele hoje, se eu não me salvo engano, ele já tem 150 mil seguidores, entendeu? Foi um projeto que ele idealizou, ele é muito inteligente, costumo dizer que ele é maior cabeçudo. E assim, começou a coisa meio despretensiosa, e você vê, hoje ele está com um canal com 150 mil, é um sucesso no Brasil. É sucesso, hein? Entendeu? Meu Deus. Sucesso no Brasil, muito bom, maravilhoso. Gente, muito obrigado então, Lazzaroni, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Gente, você fica sempre ligado aí no Papo Reto aqui com Jonas Santana e, evidente, tem muitas pessoas pedindo para serem entrevistados. Nós vamos conseguir fazer isso com calma, é que eu não poderia deixar de, no início, né, na colocação desse programa no ar, a gente entrevistar um publicitário do quilate de Silvério Lazzaroni, da Altimídia. Forte abraço e até o próximo programa.